Meus amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria, estamos aqui felizes. Este é o segundo encontro da nossa revista. Hoje chegamos ao estudo de número 2 e vamos tratar sobre a salvação. O escritor da revista, ele distribuiu o tema salvação em duas partes. Ok. Meu querido Joel, um grande beijo, a paz do Senhor. E vamos lá. Qual foi a finalidade? Por que dividir a salvação em duas partes? Paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, meu pastor. Mais uma vez, uma alegria muito grande nós estarmos juntos para dividir um pouco sobre a palavra do Senhor com os nossos queridos professores. Me sinto feliz de estar aqui com os irmãos e de estar recebendo feedbacks muito positivos sobre a nossa revista, né? Sobre como os irmãos têm entendido o que ele está escrito, como as lições têm sido passadas dentro das vossas igrejas, isso me deixa muito feliz. Mas vamos aqui ao que interessa, a questão da nossa lição de número 2. Como o pastor Gedeon Júnior colocou muito bem, para um objetivo didático, a lição a respeito da salvação, ela foi dividida em duas partes, tá? Então, a gente vai ter a primeira lição, a salvação parte 1, onde a gente vai estudar um pouquinho, tendo por objetivo fazer com que o nosso aluno entenda um pouco sobre a origem do pecado, entenda um pouquinho sobre quais as consequências o pecado traz para a gente, sobre a promessa de redenção que a gente recebe e a necessidade de sermos salvos, tá? A primeira lição, a salvação parte 1, a gente vai tratar sobre esses pontos. E depois, na salvação parte 2, aí de fato a gente vai entrar no ponto de como eu posso ser salvo, né? Como eu posso obter a salvação. Então, com esse objetivo didático, para fins didáticos, a gente dividiu a lição em duas partes, para que, primeiro, o aluno entenda um pouco sobre tudo o que aconteceu e depois ele entenda, de fato, por que a gente precisa ser salvo, como a gente pode ser salvo. Então, para a gente ter esse objetivo e essa finalidade mais didática mesmo e trabalhar bem esse tema tão importante que é a salvação. Então, tá bom. Então, nessa primeira lição, a gente tem que vencer a vontade de já partir para Jesus Cristo, falar sobre o Salvador, como é que é salvo, de que forma é salvo, porque isso é para a próxima lição, né? Exatamente. Tá, então tá excelente. E aí a gente vai trabalhar nessa primeira lição com a questão da tragédia do pecado. A tragédia do pecado e, obviamente, a consequente necessidade da salvação. Então tá, irmãos. Então, vamos tomar um cuidado muito grande para a gente já não botar na próxima lição a parte 2, tá? A gente está na parte 1, e aí nós vamos trabalhar, em primeiro lugar, realmente a questão do pecado, a dificuldade que ele trouxe, e aí sim, na parte 2, entramos na salvação propriamente dita, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ok. A intenção, Joel, ela foi muito boa, a divisão é excelente, vai ficar muito mais fácil para o aluno poder conectar e entender. Exatamente. Porque, assim, para a gente que já está na igreja há bastante tempo, a gente entende os rudimentos da fé, toda essa questão, é muito simples a gente entender a necessidade de salvação e a necessidade de ter um salvador, né? Mas para a pessoa que acabou de aceitar Jesus, para a pessoa que vai ser evangelizada, ela precisa entender por que eu preciso, né, de salvação. O que levou a humanidade a precisar de uma salvação? Então é importante primeiro ele entender isso, né? O que
me levou a precisar da salvação. Então, por isso que a lição ela foi construída dessa forma. Aí é muito importante que os irmãos consigam, de fato, não dar spoiler da próxima lição, né? Deixar os irmãos com um gostinho de quero mais, talvez ao final da lição até dar um spoilerzinho, talvez só dizendo, meu irmão, depois de entender tudo o que aconteceu, toda a tristeza que o pecado impôs para a gente, agora a gente vai entender o que é salvação, como a gente pode adquirir a salvação, enfim, e toda essa questão aí que é muito linda sobre Jesus, sobre tudo que Cristo fez por nós, como de fato nós podemos obter a salvação por intermédio da graça, né, na fé em Jesus e assim por diante. E aqui, meu amado professor, aqui começa efetivamente o nosso treinamento também para evangelizar. Também para evangelizar. Porque, vamos lá, pegando aqui, vamos juntos. Veja que, sim, a finalidade é para o novo convertido, mas você já dá subsídio para o início de uma conversa sobre, meu amigo, todos nós estamos indo para o inferno, necessitamos da graça de Deus, e salvação é a primeira grande necessidade do ser humano, né? Olha que interessante. Bem, vamos ao estudo. Estudo número 2, a salvação, parte 1. Texto áureo. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá o calcanhar, e tu lhe ferirás a cabeça, né? Esta ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. É aquele famoso texto que nós chamamos de proto-evangelho, Gênesis 3 e 15, a primeira promessa de salvação prevista na palavra do Senhor. Então, pode falar isso, ó. Aqui está a primeira promessa de salvação prevista na palavra do Senhor. Mas isso é consequência de toda uma série de fatos. Isso aqui é o desaguar de toda uma série de atos acontecidos e que vão gerar essa promessa de salvação. Eu gostei aqui da figura, muito bonita, né? Você tem a cruz, que é o símbolo máximo da salvação, as mãos como presentes de Deus, a salvação para toda a humanidade. Já que fala de semente, o campo aqui, necessitando, né, seria um mundo muito legal. Gostei da figura, Joel, muito boa. Agora vamos aqui, o comentário. Introdução. Joel, como é que a gente começa essa lição? Beleza, vamos lá então. De fato, agora a gente vai entrar, né, nas lições, lembrando que na lição de número 1 a gente falou um pouquinho sobre o que é o discipulado, por que a gente precisa discipular, e agora, de fato, depois de entender a importância do discipulado, a gente vai entrar, de fato, em lições para discipular, para evangelizar, como a gente já conversou na última aula. E o que é muito importante na introdução a gente tocar com o nosso aluno. O pastor Gedeon Júnior já leu muito bem o texto áureo, é importante que a gente comece lendo esse texto, fazendo essa colocação que o pastor Gedeon Júnior fez, que em Gênesis 3, no versículo de número 15, nós temos a primeira menção de salvação, a primeira promessa de salvação e de redenção para a humanidade, e a gente precisa começar tocando um pouquinho em uma situação que, na introdução, os irmãos vão perceber que o ser humano, ele sempre teve uma necessidade muito grande de ser salvo. Não sei se os irmãos têm a dimensão disso, mas eu me lembro muito bem quando eu era criança e quando eu estava escrevendo essa introdução fez muito sentido na minha cabeça, porque quando a gente é criança, a gente gosta de assistir desenho de super-herói, né? Eu sempre gostei muito de assistir desenhos de herói. E era muito interessante quando eu era criança, até hoje às vezes eu gosto de assistir, não vou mentir, né? Os heróis da Marvel, os Vingadores, enfim, a gente sempre vê as situações
em que os mocinhos ou os heróis, eles salvam a humanidade de um mal, né? E isso é uma demonstração de que o homem ele sempre busca ser salvo. A gente sempre está buscando ser salvo de alguma coisa. A medicina é criada para salvar o homem das doenças, tentar postergar a morte, né? A farmácia foi criada para tentar salvar o homem através de medicamentos. O direito, o advogado foi criado para tentar defender as pessoas de alguma situação. Então, a gente pode observar que a gente sempre está em busca de ser salvo de alguma coisa. E em momentos de lutas, de dificuldades, de problema, a gente sempre tenta se agarrar em alguma coisa para ser salvo. Não sei se os irmãos já pararam para observar isso. Quando a gente está em tempos de guerra, as pessoas confiam que no exército do seu país, que o exército do país vai ter a capacidade de salvar aquelas pessoas. Outras pessoas confiam em políticos, enfim. Então, o ser humano sempre vai estar nessa constante necessidade de ser salvo. E aí a gente coloca na introdução, ser salvo da guerra, da epidemia, da fome, da miséria, enfim. E aí nesses momentos chegam inúmeros salvadores prometendo que vão salvar essas pessoas de muitas coisas. Só que o que acontece? De fato, existe algo que transcende todas essas dores, tudo isso que a gente passa, e que, de fato, a gente precisa ser salvo disso, né? E isso é a condenação que o pecado traz para as nossas vidas. Então, é importante a gente começar na introdução explicando para o nosso aluno, querido professor, que a salvação é um meio que nós temos, por causa da misericórdia de Deus, de alcançar graça, alcançar o favor de Deus contra o pecado. É basicamente isso. Então, a gente precisava ser salvo do pecado, a gente precisava ser salvo dos efeitos do pecado. Então, por isso é importante a gente tentar criar na cabeça do nosso aluno essa questão, esse fato. E é interessante porque, diferentemente dos heróis modernos que sempre pedem algo em troca para salvar, né, as pessoas, a gente vê isso muito aí no contexto que a gente vive de guerra. Um país se alia a outro para salvar, desde que aquele país dê dinheiro, armamento, enfim. Deus ele não fez isso. Deus ele nos dá a salvação de forma gratuita, né? Então, ele nos salva da maior consequência do pecado, que é a morte. Então, é muito importante que os nossos alunos entendam isso. O ser humano ele sempre está buscando ser salvo. E mesmo que ele não saiba, ele está buscando ser salvo justamente dessa questão do pecado. E um outro ponto que é importante de trazer aqui, que eu já observei muito quando a gente discipula os alunos, mas vocês dizem que Deus sabe de todas as coisas, né? Como que Deus ele não preveu que o pecado ia assolar a humanidade? E aí é muito importante também a gente dar aquela pincelada explicando que Deus, desde o início, ele já tinha um plano para todas as coisas. Deus, dentro da sua soberania, ele já tinha um plano para todas as coisas. Então, Deus ele não é pego desprevenido, Deus ele não é pego de surpresa, Deus ele já tinha um plano para tudo. E aí, depois de dar essas pinceladas, a gente, de fato, consegue entrar na lição para explicar para os nossos alunos um pouco sobre o pecado. Beleza? Então, isso é muito importante. Desde o início, Deus já tinha um plano para salvar a humanidade, né? Não à toa a Bíblia diz que Cristo, ele é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo, né? Então, Deus sempre teve um plano de redenção para nós, tá? Eu estava pensando numa coisa aqui, Joel, estava vendo você explicando, e é interessante realmente isso, a questão do imaginário popular, né? A gente, literalmente, todo mundo gosta de filme em que o enredo vem, aquele desespero, e aí vem a salvação e etc. E isso demonstra que lá no fundo,
a gente tem essa ansiedade por ser salvo, muitas vezes, de alguma coisa que a gente não sabe nem o que é, né? Nem do que está acontecendo. É muito interessante isso, realmente. É produto imaginário popular? É produto imaginário popular. Mas é como você colocou aqui. E no segundo parágrafo, muito embora muitas pessoas não saibam, existe um mal que transcende a todas as dores físicas e passageiras desse mundo. O mal que pode levar a pessoa à condenação eterna. E o nome disso é pecado. É pecado. A gente. A vida humana é essa luta, né? Essa luta, essa coisa magistral de se correr para, como dizem popularmente, aí o bicho não pegar, entendeu? Para a coisa não ficar terrível. E a gente sempre correndo, correndo, correndo. Há realmente no coração da gente o desejo pela salvação, desejo por essa transcendência. Olha, irmãos, eu recomendo ah, que você faça como na lição passada. Comece a lição lendo a introdução. Obviamente, depois de conversar sobre aqui a página 7, obviamente, depois de falar da figura, como ela foi criada, até mesmo para que eles entendam essa imagem icônica aqui, essa imagem de Deus trazendo e oferecendo a salvação, mas leia a introdução, ela está muito bem escrita e destaque exatamente isso. A nossa vida é cercada de medos, a nossa vida é cercada de angústia, e, e até no imaginário popular a gente tem a necessidade de criar heróis, cara. Até para sobreviver, a gente tem a necessidade de criar heróis. E agora só, saindo um pouquinho da revista, a, a, essa questão do imaginário popular, né, ela é tão forte. Eu estava pensando aqui agora, né, uma mãe que antigamente queria fazer uma criança dormir, a coisa era no medo. Boi, 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 boi da cara preta, vem pegar essa criança que não tem medo de careta. Se você não dormir, o boi vem, meu Deus do céu, é uma coisa terrível. Sim, é uma verdade, o medo nos acompanha, a angústia nos acompanha, há uma série de sentimentos aqui dentro que a gente não consegue entender, e isso deságua no imaginário popular da gente necessitar de ter heróis, quando, na verdade, tudo isso um dia começou lá no Gênesis. Começou lá no Gênesis, e o nome disso é pecado, e isso a gente carrega desde que nasceu, e o problema é morrer nas garras do pecado. Ok, ok, ok. Muito bom, Joel. Muito bom mesmo. Muito bom. O ponto número 2, então, saindo dessa introdução, que é você deixar bem claro ao aluno, olha, todos nós somos assim. Nós, lá no fundo, estamos agarrados a medos, opressões e tristezas, criamos no nosso imaginário heróis, porque todos nós temos lá no fundo a realidade do pecado e temos a necessidade de um herói. Tá, agora vamos lá. O pecado, Joel, é tão destrutivo assim? O pecado é tão terrível assim? Bem, só dá para entender as consequências de algo quando a gente compreende a origem dele, né? Então, daí o fato de você ter começado aqui no 2.1, a origem do pecado. Vamos lá. Vamos lá, então. Então, depois da introdução, a gente precisa, de fato, explicar para o nosso aluno, né, o que é o pecado e como o pecado se originou. É importante a gente começar trazendo o conceito, né, de pecado,
porque a gente vai observar no decorrer dessa lição que a gente vai falar bastante sobre o pecado mesmo, tá, irmãos? Então, assim, é importante a gente explicar para eles que o pecado, a origem dele vem do grego emartano, tá? E o significado mais puro da palavra é errar o alvo, tá? Só que errar o alvo em que sentido? Errar o alvo no sentido de desobedecer à lei de Deus, tá? E desobedecer à sua vontade. E aí até coloquei o texto de 1 João 3,4, é importante a gente fazer a leitura desse texto no momento da aula, tá? Então, assim, o sentido mais puro da palavra emartano é esse, é errar o alvo, é fazer algo que está fora da vontade de Deus. Então, o conceito mais simples e mais coerente de pecado é esse, errar o alvo. E é importante a gente entender, depois de explicar para o nosso aluno o que é o pecado, a gente entrar no ponto da origem do pecado. E aqui vamos lá. A gente acredita, a gente é adepto da teoria criacionista. Então, a gente acredita que Deus ele é o arquiteto de todas as coisas. Deus é o arquiteto e é o criador de tudo. Nós acreditamos nisso, tá? A gente não acredita que o mundo veio do acaso, de uma explosão. Não, o mundo foi criado por Deus. E a gente acredita que Deus criou todas as coisas de uma forma ajustada, de uma forma perfeita. Tanto é que em Gênesis, lá no capítulo de número 1, quando Deus ele conclui toda a sua obra, ele diz que tudo era muito bom. Então vamos lá. Deus ele não mente, Deus ele tem uma percepção perfeita de tudo, e se Deus disse que tudo era muito bom de fato. Então, a gente precisa explicar para o nosso aluno, mas Geuel, todo mundo já sabe disso. Sim, a maioria de nós já sabemos disso, mas é sempre bom lembrar disso. Então, Deus entrega nas mãos do homem o domínio de todas as coisas, juntamente com a sua esposa, um jardim perfeito, um mundo perfeito para que ele fosse responsável pelo cuidado com todas as coisas. E aí, Deus olha para o homem e ele diz, você pode comer de toda árvore que tem aqui nesse jardim. Come de tudo, livremente. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, você não vai comer dela, meu amigo, porque no dia que você comer dela, você vai morrer. Isso está lá em Gênesis 2, versículo 16 e 17. E aí, o restante da história você já sabe, meu querido. Infelizmente, o homem, ele desobedece a Deus, ele desobedece a ordem expressa do Senhor e ele cai, ele peca, e em razão disso o pecado ele entra no mundo. Em decorrência disso, através de Adão e Eva, que eram os representantes da raça humana, todas as próximas gerações passam a ser concebidas com a influência do pecado. Serem concebidas com a influência do pecado. Então, é muito importante a gente entender isso. Mas quem pecou foi Adão e Eva, Joel. Sim, Adão e Eva, eles pecaram, mas nós viemos de Adão e Eva, eles eram nossos representantes. Em decorrência disso, eu e você fomos concebidos em pecado. E aí o que acontece? Em razão dessa questão, acontece uma separação. O homem que antes, todos os dias, na viração do dia, tinha a oportunidade de estar com Deus, agora ele se separa de forma abrupta do Senhor. E aí o pecado é introduzido no mundo, trazendo muitas consequências para a nossa natureza. A nossa natureza ela fica caída, e em decorrência disso a gente morre. Em decorrência disso, a gente morre. E aí é justamente quando a gente entra no ponto 2.2 para falar das consequências do pecado. Então, nesse ponto da origem do pecado, é muito importante a gente bater nessa tecla, meus irmãos, do que de fato aconteceu. E por que o pecado chegou até nós? Tá? Isso são pontos importantes de nós tratarmos e de forma muito simplista na revista, para que todos possam entender e compreender sem nenhum tipo de problema. Tá?
E é óbvio que quando o Senhor for nos dando as pessoas que vão chegando para perto dele, a gente tem uma falsa impressão das coisas, viu, irmãos? A gente pensa que, literalmente, todo mundo sabe desta historinha simples que nós acabamos de contar. A gente pensa que todo mundo sabe. Mas a desinformação bíblica é tão grande, é tão grande, é tão grande, que talvez as últimas gerações, eu nem sei mais como chama, se ZHFJ, as últimas gerações, irmãos, elas estão crescendo sem ouvir sobre criação, sem ouvir sobre Deus Criador, sem ouvir sobre essa história literal da queda do homem. E por que isso está acontecendo? Isso está acontecendo porque há um desenvolvimento muito grande de uma tentativa de se retirar o conhecimento bíblico da esfera pública. Da esfera pública. Então, tudo que acabou de salientar agora o Joel, isso talvez eu e você estejamos cansados de saber. Mas talvez para algumas pessoas que você vá evangelizar, levando exatamente isso, ou depois discipular, trazendo essa informação, você não se espante se essa informação for considerada absolutamente nova para eles. Absolutamente novas. Tem gente que, inclusive, para você ter uma ideia, literalmente nunca ouviu falar de Adão e Eva, mas já ouviu falar de uma terceira história, uma tal de Lilith, né? Que numa tradição bem antiga e etc., é citada, mas são versões paralelas que existem. Então, você não estranhe se, ao evangelizar alguém, a pessoa disser, mas isso não está escrito em canto nenhum, e você tiver que abrir Gênesis, capítulo 1, e mostrar a criação, ter que abrir Gênesis, capítulo 2, terminar a criação, e abrir Gênesis, capítulo 3, e ter que mostrar literalmente como foi a queda. Como foi a queda. E aí ele tem essa dimensão de que se nós tínhamos como representantes Adão e Eva, então, obviamente, tudo que eles fizeram respinga em nós, porque nós, gerados por esse primeiro casal, nós então temos aquilo que se chama natureza para o pecado, natureza caída. Natureza para o pecado, natureza caída. Então, muito cuidado com esse ponto que é fundamental, e avise isso para os alunos. Isso tem que ser tocado, e agora vamos para o ponto crucial, aquele ponto que literalmente vai trazer para a gente a apreensão central de toda essa lição, e que vai nos fazer entender a necessidade completa da próxima lição. Por quê? Porque o pecado não é algo banal. Diga isso para eles. O pecado não é algo banal. E aí vá para o 2.2, que são as consequências do pecado. Joel, aqui nas consequências do pecado, obviamente, nos trazendo a noção de que o pecado não é algo banal, e aqui está a maior prova de que todos nós pecamos, né? São essas consequências. O que a gente tem que destacar aqui? Certo, vamos lá. Então, depois que a gente entendeu sobre a questão da origem do pecado, a gente tem que explicar para o aluno, olha, como o pastor Gedeon Júnior falou, o pecado ele não é brincadeira, tá? Por quê? Primeiro ponto importante, o pecado ele traz culpa, ele traz vergonha, ele traz medo, ele traz o afastamento de Deus. Como eu falei para os irmãos, o homem que todos os dias tinha o privilégio de estar com Deus, ele na viração do dia, ele podia estar com Deus,
em um determinado dia, Deus vai descer para estar com o homem, e o homem estava o quê? Escondido. Escondido com vergonha, escondido com medo, por causa desse afastamento. O pecado, ele trouxe a quebra da comunhão que existia entre o Criador e o homem. Então, o homem sentiu uma dor extrema de estar separado de Deus em razão do pecado. Você deve se lembrar do texto de Isaías 59, que é o texto que nós colocamos aqui, né? Que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Então, é muito importante a gente tratar sobre essa questão da separação. Então, desde então, todos os homens passaram a nascer, como o pastor Gedeon Júnior colocou, com a natureza caída e separados de Deus, ou seja, destituídos da glória de Deus, como diz em Romanos, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o pecado, ele teve uma consequência que foi a morte, né? O homem, ele, infelizmente, teve como consequência do pecado a morte. E aqui é importante você colocar para o nosso querido aluno que esse ponto da morte, ele transcende a questão da morte física, né? A gente está falando aqui de uma morte eterna, né? Uma morte em que a pessoa que, infelizmente, ela morre sem Deus, ela morre em pecado, ela vai passar toda uma eternidade longe de Deus, ou seja, em condenação eterna, em morte eterna. Então, o pecado, ele tem essa consequência extrema, porque ele não afeta só a questão da morte física, tá? Ele é tão sério que o homem, ele enfrenta uma condenação eterna, uma morte eterna. E aí, nesse ponto, é importante a gente destacar todas essas questões, para o nosso aluno compreender, de fato, todas essas consequências horríveis que o pecado traz. A vergonha, a angústia, o afastamento, o medo. E aqui é interessante a gente tocar, por exemplo, em um ponto que pode conceituar muito bem. Eu não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de, muitas vezes, pregar o evangelho para as pessoas que não conhecem Jesus, não têm Jesus, e muitas vezes essas pessoas, elas sentem um vazio, elas procuram preencher esse vazio que tem em diversos locais, em diversas situações, não sabendo elas que esse vazio é justamente a separação que o pecado fez entre o homem e Deus, né? E aí, claro que aqui a gente vai ter que dar uma segurada, senão a gente já fica com vontade de entrar em Jesus, né? Mas aqui, devagarzinho, a gente já vai depois chegar no ponto 2 por um ponto 3, que Deus, ele não é pego de surpresa, né? Deus é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Então, desde o início, ele já tinha um plano perfeito para salvar a humanidade, tá? Deus, ele já sabia de tudo, tá? O homem, queridos, vamos lá aqui, Deus, ele tinha a capacidade de ver todas as coisas, né? O homem, ele poderia ter tomado uma escolha diferente, tá tudo bem? Poderia, mas Deus, ele também já sabia que o homem poderia ter tomado o rumo que tomou de pecado. Então, Deus, ele não é pego desprevenido. Isso aqui é muito importante também, porque é o que a gente vai tratar no ponto 2.3, quando a gente for falar da promessa da redenção, tá? Interessante, né? As consequências do pecado quebram a gente de cima a baixo. Primeira consequência, vertical, ou seja, quebra a comunhão nossa com Deus. Mas, pastor, onde é que está isso que quebrou a comunhão com Deus? Gente, é o que o Joel disse, Deus toda a tarde passava para vir conversar com o homem. E aí, de repente, na viração da tarde, chega e o homem está escondido, o homem passa a se esconder porque quebrou a comunhão, ficou com medo daquele ser que era e tinha completa comunhão. E o pior, o pecado, se ele quebra a nossa comunhão com Deus, ele também tem consequências na horizontal. Ele quebra a nossa comunhão com todos os outros que estão
no mesmo patamar nosso, com os outros seres humanos. Deus olha para Adão e ele diz, não, a culpa não é minha. Primeiro, a culpa é sua, porque quem me trouxe essa mulher foi você, eu não pedi. E, ao mesmo tempo que ele lança em Deus uma certa culpa, ainda lança na mulher, e diz, ó, foi ela que me deu a, a fruta, né, o fruto, e eu acabei comendo. Então, gente, o pecado, ele arrasa a vida humana em qualquer sentido. Ele acaba com a verticalidade da possibilidade da felicidade, que é a nossa comunhão com Deus, ele acaba com a horizontalidade da nossa felicidade, que é a comunhão um com o outro, e não tem para onde. É por isso que a gente se machuca, é por isso que a gente se arrebenta, é por isso que a gente se quebra, é por isso que a gente fala o que não quer falar, é por isso que diz o que não quer dizer, e isso é uma realidade. Você não tem como fugir disso. Pegue uma criança de 1 mês de nascida, ela já tem todas as birras, características de alguém que já nasceu com essa natureza voltada para o pecado. Natureza voltada para o pecado. Agora, bem, se o pecado existe, se o pecado é essa quebra dessa comunhão, se o pecado traz essas consequências tão horríveis, então agora faz sentido o que está em Gênesis, capítulo 3 e 15, que é a promessa da redenção. Mas presta atenção, isso faz sentido para mim e para você, que está recordando, que está aprofundando nessa revista. Mas para quem está ouvindo isso pela primeira vez, vamos lá, Joel, como é que a gente faz o 2.3? É isso aí. E aí, nesse momento, a gente chega aqui no clímax da lição, né? Se fosse um filme, a gente chegaria naquele momento em que o mal está vencendo, os heróis estão perdendo, né? E aí, a gente chega na promessa da redenção. Como diz no nosso textuário, né, em Gênesis 3:15, ainda ali no Gênesis, Deus ele revela a promessa de que um descendente da mulher, e aqui o descendente da mulher faz referência a Jesus Cristo, esmagaria a cabeça da serpente, que é Satanás, vencendo o poder do pecado, né? E qual é o poder do pecado? O poder do pecado é aprisionar o homem, levar o homem a uma condenação e uma morte eterna. Então, a maior prova que Deus tinha tudo sob controle é que a Bíblia nos ensina que Cristo, como eu já falei aqui, é o Cordeiro de Deus morto desde a fundação do mundo, como está ali em Apocalipse 13, versículo de número 8. E a promessa do Gênesis aponta para a cruz, onde Cristo triunfa sobre o inimigo. Então, todos nós, e aqui você já vai poder dar um pequeno spoilerzinho, todos nós precisamos da salvação que nós temos por intermédio de Jesus, justamente por causa das consequências brutais do pecado. Sem Jesus, a nossa vida estaria acabada, queridos. Isso é muito importante a gente falar para o nosso querido aluno. Deixa eu te falar uma coisa, e aqui é importante você colocar isso para ele, meu irmão. Sem Jesus, a gente estava acabado. Sem Jesus, a gente estava destruído, porque o pecado ele trouxe consequências horríveis para a gente, tá? Como o pastor Gedeon Júnior colocou, consequências da separação entre o homem e Deus, consequências em situações contra o nosso próximo. A gente todo dia, infelizmente, é inclinado a fazer o mal, e se não fosse a misericórdia de Deus, a graça de Jesus sobre as nossas vidas, nos ajudando todos os dias a buscar um aperfeiçoamento dentro da vontade de Deus, a gente, infelizmente, estaria fadado ao fracasso e à condenação e à morte eterna. E aí, a gente explica para o nosso aluno isso, que Deus não é pego de surpresa, e que Deus ele já tinha a promessa de redenção. Só que talvez o seu aluno ele te indague, por isso a gente já dá uma pinceladinha aqui sobre a questão da necessidade da salvação, né? E aí a gente entra no tópico 2.4,
a necessidade da salvação. Por que a salvação é necessária? Justamente porque, sem a salvação, todos nós estamos condenados à separação eterna de Deus, certo? O pecado faz separação entre o homem e Deus. Todos nós estamos condenados a essa separação. E aí, sabendo dos efeitos do pecado, sabendo quanto o pecado pode arrasar a vida do homem, Deus, na sua infinita misericórdia, traça um plano perfeito para salvar toda a humanidade. E aí, como resposta ao pecado, como resposta a, infelizmente, tudo que o homem fez, Deus ele traz a salvação para, de novo, conseguir conectar-se com o homem. Então, ele faz tudo isso para ter, de novo, a relação com o homem. E aí, na próxima lição, a gente vai falar sobre isso, né? Sobre a conexão que nós tivemos de volta por intermédio de Jesus, que é o caminho, a verdade, a vida. E aqui é o momento onde você vai poder dar aquele spoilerzinho para o aluno, né? Relembrando para ele como o pecado entrou no mundo, que foi através da desobediência, mas como Deus se encarregou de prometer uma salvação e fez todo um planejamento lindo para redimir a humanidade por intermédio de Jesus. E aí você vai poder terminar a sua lição perguntando para ele, né? Mas tá, então, vem cá. Como que a gente pode, então, obter a salvação em Cristo? E você vai deixar ele com essa perguntinha matutando a semana toda até a próxima lição, para que ele possa vir participar da escola bíblica dominical. Não importante se é no domingo, que você vai dar essa aula, na quinta-feira, na terça. O importante é que o aluno fique empolgado para chegar na próxima lição. E aí a gente deixou umas perguntinhas ali no final também, né? Para o aluno poder responder, se você quiser fazer esse quiz com seu aluno, mas é basicamente esses pontos fundamentais para essa lição, o nosso aluno sair da lição entendendo tudo isso aqui que a gente tratou. Agora vamos lá. A lição não é difícil, a lição está objetiva, está clara, está direta ao ponto. O que nós queremos com essa lição? Obviamente que quando o Senhor Jesus for nos dando as almas, a gente vai pegando a revista, vai lendo com o aluno, vai junto explicando, tá excelente. Mas a gente tem uma segunda finalidade, que é a finalidade do evangelismo. E aí a dica, presta atenção. Quando o Senhor te der a alma e você já tiver a pessoa que você vai discipular, é só ir com a revista, ponto a ponto, lendo página a página com ele, e vai ficar tranquilo e maravilhoso o teu trabalho. Mas como é que eu posso usar a lição número 2 para evangelizar? Preste atenção. Olha essa dica, presta atenção. Sempre ensina isso para o teu aluno, para ele já ficar alerta. Sempre que alguém chegar perto dele, contando uma dificuldade, contando um problema, contando uma limitação, contando uma dor, ai que isso está ruim, ai que aquilo está ruim, ai meu marido fez isso, ai minha esposa fez isso, olha o meu filho está chegando 3 horas em casa, olha minha filha, olha isso, olha aquilo outro. O que Deus está dando para você? Olha para o teu aluno e diz, o que Deus está dando para você? A chance de falar sobre o pecado. Agora, presta atenção. Quando a gente for falar sobre o pecado para as pessoas, ninguém chegue, pelo amor de Jesus, ensina isso para o seu aluno, ninguém chegue arrogante. Ninguém chegue arrogante, dizendo, eu não sou assim, mas você é. Tá vendo a diferença entre nós? Não, 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 não. Chega humilde e inteligente dizendo, olha, cara, realmente a vida tá difícil, realmente o dinheiro tá pouco, os filhos da gente estão chegando tarde em casa, realmente é difícil o casamento, realmente é isso, concorda com o cara, mas chega e diz, mas isso tem uma origem, cara, isso tem uma origem. E aí, quando você disser isso tem uma origem, você tem que ter essa lição na cabeça. Você tem que ter essa lição na cabeça. Isso tem uma origem.
A Bíblia diz que quando Adão e Eva estavam no jardim e, infelizmente, desobedeceram a Deus, isso fez entrar na humanidade toda uma semente do mal, cara. E a partir daí a gente vem sofrendo, a gente vem sofrendo, a gente vem sofrendo. Então, a vida, infelizmente, se tornou em algo muito difícil. Mas, cara, deixa eu te explicar uma coisa. Jesus veio para acabar com as consequências do pecado, para trazer algo para a gente chamado salvação. Então, a partir de hoje, se você é crente do Brasil para Cristo, você não vai mais perder oportunidade nenhuma. Você vai aplicar uma por uma das lições, porque não tem coisa mais fácil que isso aqui. Não tem coisa mais fácil. Olha, ele talvez não saiba, ele com certeza, ao te contar o problema familiar dele, o problema com a tia, com o tio, com o sobrinho, ele não sabe o que está acontecendo, mas você sabe. Você sabe que isso é o pecado e que o pecado existe, e você vai falar isso para a pessoa com muito amor, vai dizer, ó, não, isso tudo tem uma origem. Adão e Eva, muita gente não crê, cara. Eu não sei se você crê, se não crê, não tem problema. Mas existiu, e aí começa a falar. Foram seres não mitológicos, foram seres reais. E aí fala que eles erraram, diz que em consequência do erro deles houve uma quebra de comunhão entre eles, uma quebra de comunhão com Deus. Isso trouxe consequências terríveis e que só pode ser consertada por Jesus Cristo. E aí você tem a chance de falar da origem do pecado, das consequências do pecado, mas que também tem a promessa da redenção. Promessa da redenção. E aí o que você faz? Você diz, ó, se você quiser, a gente pode sentar e eu te explico o que é essa tal promessa da redenção. A lição 2 é o chamariz, para depois você, ao evangelizar a pessoa, falar da lição 3 todinha que a gente vai aprender semana que vem. Entendeu? Mas eu não quero mais que ninguém fala isso mesmo. Pastor Gedeon diz que não quer ninguém mais no Brasil para Cristo, perdendo a chance de começar o evangelismo. A pessoa veio chiar para você, não joga na cara dela que ela está errando, não, diz, ó, isso é para todo mundo, cara, realmente é triste. Mas olha, isso aconteceu, começou lá no Éden, isso quebrou, isso trouxe consequências. Mas eu quero depois conversar com você para te mostrar como é possível vencer isso. De cada 10 pessoas, quantos vão querer ouvir você depois? Nenhuma. De cada 20, quantos vão querer ouvir? Menos ainda. Lá na centésima pessoa, aí alguém vai querer te ouvir. Esse que quiser te ouvir, aí você já vai para a lição número 3, que é como a salvação chega para a gente, aproveitando a lição 2 como chamariz. Entendeu como você vai usar a lição 2 para evangelizar? Pegou a jogada? Ensina isso para o teu aluno. O teu aluno sair com isso na cabeça. E olha, já faça grupos para treinar. Como assim treinar? Faz grupos com gente que são amigos e diz assim, gente, vamos treinar. Um conta uma história triste e o outro chega e já aplica a lição 2. O outro conta a história triste, o outro aplica a lição 2. E vamos começar a treinar isso, treinar, até isso estar na cabeça da gente, a gente não perder mais uma chance de falar de Jesus para ninguém. Gente, nós vamos evangelizar e nós vamos discipular. Entendeu? Ficou claro? O que tem que fazer? Joel, é isso mesmo ou eu já estou ficando doido? Não, é exatamente isso. O intuito é esse, a gente ganhar alma e a gente também já ter subsídio para discipular essas pessoas. E, irmãos, é de fato o que o pastor Gedeon Júnior colocou, né? A gente hoje vive uma geração questionadora, uma geração que ela quer saber a razão de todas as coisas, isso é um fato, né? Então, hoje, é muito bonito quando a gente chega na pessoa e diz que Jesus ama essa pessoa, claro que é. Quem não gosta de ouvir uma notícia de que é amado? Mas
as chances da gente conseguir convencer uma pessoa de que ela precisa de Jesus é muito maior quando a gente mostra para ela o mal que assola a vida dela, quando a gente mostra para ela as consequências desse mal que assola a vida dela, e ela entender que existe um remédio para tudo isso, que é Jesus. Então, isso é muito importante, a gente pincelar essas coisas para que as pessoas, de fato, entendam, né, como o pecado é horrível, como viver em pecado é horrível, e por que a gente precisa tanto de Jesus, tá? Ok, já vamos, então, aprender, e praticamente, gente, não tem como não conseguir quase que decorar a lição 2. Não tem como, gente. Não tem como. A lição 2 ela nos dá o chame, né? Aquele início, start, para poder ir para a lição 3, e a lição 2 é o nosso contato com a pessoa. Não, cara, isso começou lá no Éden e tudo, mas eu posso te explicar. Tem solução para isso. Tem solução para isso. E aí a gente já vai para a lição 3 e já fala da salvação. Já fala da salvação. Se possível, pegue seus alunos e diga assim, ó, irmãos, treinem agora, entendeu? Peguem de 2 a 2, de 3 em 3, treinem agora. Um conta a história horrível que passou, e aí o outro já vem e já começa a aplicar a lição e aplicar, e não vamos mais perder. Não vamos mais perder. E deixa eu contar, antes de terminar a lição, um testemunho. Vou contar um testemunho. Eu tenho um amigo de trabalho, muito amigo meu, gosto muito dele. Eu estou evangelizando ele tem mais ou menos uns 2 anos e meio. E aí a gente sempre senta, conversa e tudo, né? E um dia ele veio me falar de quão difícil estava o mundo. Ele com receio, ele tem uma filhinha que está crescendo, ele está com medo da rapaziada maligna e tudo, e etc. Aí eu cheguei perto dele e eu disse, cara, eu entendo do teu medo. Eu, como pai de 2 meninos, eu tenho medo deles caírem na mão de mulheres absolutamente malignas, cara. Quanto mais você. Agora, isso teve uma origem. Aí eu contei a origem lá do Gênesis e etc. Óbvio que ele olhou para minha cara e ele queria rir, porque ele não acreditava que eu acreditava numa história daquela. Gente, presta atenção. Hoje, ele praticamente está quase crendo na história do Gênesis. Sabe por quê? Porque se uma mentira ela é contada várias vezes, ela às vezes chega a se tornar verdade, a verdade que é a palavra de Deus contada várias vezes, ela entra no coração da pessoa. Então, várias vezes contei para ele, não, tudo que errou no Éden, pode ficar tranquilo, Jesus já acertou, vamos nos aproximar dele. Tudo que errou no Éden, Jesus já acertou. Agora, toda vez ele vem e ele já diz, que aconteceu no Éden, ele que não acreditava, ele que não acreditava. Então, gente, é um start, a pessoa chegou perto de você para contar miséria, tá ali, é a chance. Vai na lição 2, pega ali da lição 2 os dados, Deus vai te dar mais palavras, Deus vai te dar mais conhecimento, e diz, ó, mas tem conserto para isso. Vamos marcar? Ele vai querer saber, eita, o que é o conserto? E aí você vai e aplica a lição 3. Bem, mas a lição 3 é para a próxima semana. Meu escritor, muito obrigado. Que revista maravilhosamente escrita. Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe. Vamos às considerações finais. Amém. É isso, irmãos. Então, assim, uma lição muito necessária, né, para a gente lembrar de fato tudo que assolava a gente, né? É importante para a gente lembrar tudo que aconteceu com a humanidade, para de fato a gente entender o quão valiosa é a salvação que a gente obteve por intermédio de Cristo Jesus, né? Nas próximas lições a gente vai estudar um pouquinho sobre as consequências do pecado sendo
derramadas sobre Jesus, né? No momento que Jesus ele toma o nosso lugar e ele sente toda a ira de Deus sendo ele descarregada nele, tomando o nosso lugar. Isso é algo que de fato tem que encher os nossos corações e fazer todos os dias a gente querer estar mais perto de Deus, querer viver uma vida em santidade, uma vida correta, uma vida dentro de tudo aquilo que Cristo espera de nós. Então eu espero que vocês tenham uma aula maravilhosa, que os alunos possam entender toda a matéria e que nós possamos formar muitos evangelistas, muitos discipuladores e nós possamos aí conseguir ganhar muitas e muitas almas para Jesus, tá bom? Eu continuo à disposição, se os irmãos precisarem de qualquer coisa, alguma dúvida, esclarecimento, eu estou aqui à disposição para tentar ajudar da melhor forma, tá bom? Irmãos, um grande beijo, excelente lição para todo mundo e que o Senhor vos abençoe grandemente. Amém? Pai Senhor, nós nos despedimos aqui e com certeza semana que vem estaremos juntos. O Senhor te abençoe. Vamos ganhar muitas almas para o Senhor Jesus.